Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 3 da NFL. Vou passar por todos os jogos desse domingo que teve atropelo, teve resultado impressionante, resultado surpreendente, teve Taylor Swift, teve de tudo. Então não deixe de escutar a parte 1 e não deixe de escutar a parte 2 também, quando acabar, se você estiver escutando no podcast Cara dos Esportes. Se estiver no YouTube, tudo num vídeo só. Então, vamos lá, vamos falar do primeiro jogo. O Green Bay Packers derrotou o New Orleans Saints por 18-17, num jogo que por 3/4 o Jordan Love jogou muito mal. O Império do Amor parecia estar ruindo, mas no último quarto os Packers fizeram 18 pontos sem resposta do New Orleans Saints, tiveram touchdown, tiveram conversão de 2 pontos e um field goal. Do lado do Saints, a equipe errou um field goal no final da partida. Um field goal, assim, não é curto, mas que deveria ter sido convertido, de 46 jardas, né? Do group kicker do New Orleans Saints. Vitória importante para Green Bay, 2 vitórias e 1 derrota na temporada. Um jogo que a defesa da equipe jogou bem, mais uma atuação ruim do ataque do Saints. O Saints jogou mal no ataque as 3 partidas da temporada até agora, contra os Titans na semana 1, contra os Panthers na semana 2 e agora contra os Packers. Tudo bem que desses 3 times, a defesa dos Packers é a mais qualificada, e a notícia mais negativa para o New Orleans Saints é que o Derek Carr se machucou. Ele sofreu uma lesão no ombro no início do terceiro quarto, uma lesão ali no ligamento, e depois disso a equipe não pontuou mais, né? O James Winston entrou no lugar dele. Eu até acredito que o James Winston tem capacidade de comandar um ataque prolífico. Ele vai cometer muitos erros, mas ele tem capacidade de comandar um ataque razoável, pelo menos, né? Que no balanço entre erros e acertos fique positivo. Mas entrando no meio do jogo é complicado. E eu não... Esse ataque do Saints ainda é muito baseado em precisão, né? E não é muito a força do James Winston, né? Então, essa lesão costuma tirar o quarterback de ação por algumas semanas, né? Então, vamos ver se o Derek Carr vai estar disponível. O Derek Carr, que eu não acho que vem fazendo um grande ano até agora e não confio muito. Um play calling estranho do Saints nesse jogo, né? O Taysom Hill recebendo corrida basicamente como running back tradicional, né, e tudo mais. E a defesa do Saints é boa, mas também não acho que é nada de outro mundo, né. Acho que esse início 3/4 ruins dos Packers dizem mais sobre problemas dos Packers, né. O Jordan Love errou alguns passes longos, né. Teve um passe pro Luke Musgrave que ele estava livre, que seria touchdown. Teve uma quarta descida também que ele era basicamente um reverse ali, né, mais ou menos um flip-fica Ele joga a bola pro Adrian Dillon correr com a bola, ele joga de volta pro Jordan Love passar a bola, só que ele deixa a bola cair no chão, aí ele consegue pegar de novo, ele escorrega e tenta o passe, ainda quase consegue, mas não foi um bom jogo do Jordan Love por 75% da partida, mas o final foi muito bom. O Romeo Doubs jogou muito bem, o Jaden Reed jogou muito bem. Então a gente tá vendo um time dos Packers que tem jogado o suficiente, né, e assim, você quer ver um quarterback como Jordan Love, quarterback jovem, jogando melhor? Claro. Mas você ter 3/4 ruins e conseguir voltar a jogar bem no último quarto e vencer a partida é uma força importante, né? Uma característica importante de um quarterback, né? Você conseguir superar um jogo ruim e conseguir levar seu time à vitória, né? Você não deixar virar aquela bola de neve que você não consegue fazer mais nada na partida. Então, vitória importante pro Green Bay Packers. O Houston Texans derrotou o Jacksonville Jaguars por 37-17, assim como todo mundo esperava. Não sei quem tinha alguma dúvida quanto a isso. Jaguars, 1 vitória e 2 derrotas, a mesma campanha do Houston Texans, né? Um começo decepcionante para uma equipe que era uma das maiores favoritas dentro da sua divisão, né? O Jacksonville Jaguars. Foi um jogo atípico, um jogo que os Jaguars perderam por 20 e tiveram mais jardas do que o Houston Texans. A diferença não é tão grande, 404 contra 366 do Houston Texans. Houston ganhou esse jogo nos Special Teams, né? Ou melhor, os Jaguars perderam o jogo nos Special Teams, né? Eles erraram um field goal, tiveram um field goal bloqueado, até pelo Will Anderson, né? Que foi a primeira escolha da equipe no draft, né? Do Houston Texans. E teve um
um kickoff que a equipe dos Jaguars chutaram curto, né, para tentar causar ali uma confusão e tal. O retornador dos Texans não chega na bola, né, quem pega é o fullback da equipe, né, deixa eu dar o crédito, o Andrew Beck. Ele chega a deixar a bola cair, né, que era o plano do Jacksonville Jaguars, pega a bola e faz o touchdown de retorno, e basicamente aí são 13 pontos que o Jacksonville Jaguars deixou de marcar, né, e muitos erros de special teams, um jogo em que os recebedores dos Jaguars foram muito mal, né, todos eles, acho que tirando o Evan Ingram, né, o Christian Kirk foi muito mal, o Calvin Ridley foi muito mal, também não foi um grande jogo do Trevor Lawrence, foi interceptado também, e assim, foi um jogo que os meus medos sobre o Jacksonville Jaguars se materializaram um pouco, porque eu não confio na capacidade dos Jaguars de sustentarem sucesso, né? E eu achei que foi um time mal treinado nesse domingo, né? E tudo bem, o Doug Peterson é um grande head coach, grande talvez seja forte, né? Mas é um cara que já venceu o Super Bowl, fez um trabalho muito bom na última temporada, mas a gente meio que via ali o que os Jaguars fizeram no ano passado que dava certo, né? Esse run pass option, né? E o que ele ia trazer além disso, né? Até agora, não muita coisa, né? Até agora os recebedores estão jogando mal, o Trevor Lawrence, eu não acho que ele deu o salto, ele tá jogando bem, no geral, na temporada, mas não deu o salto que a gente acredita que ele tem dentro dele, e a defesa é uma tragédia, né? A defesa foi muito mal. Méritos pro CJ Stroud. O CJ Stroud tá jogando muito bem, de longe o melhor quarterback calouro, 20 de 30 passes, 280 jardas, 2 touchdowns, foi muito bem protegido, mesmo sem o Laremy Tunsil. Laremy Tunsil, que é um dos melhores left tackles da NFL e não jogou nesse domingo, e ainda assim não foi tocado o CJ Stroud. O Tank Dell teve um touchdown longo, né, de 68 jardas, e o CJ Stroud distribuiu a bola, jogou muito bem, tá jogando num nível muito bom, e era meio que também o que a gente esperava dele, né? Que dos quarterbacks calouros era o que ele chegava mais pronto para produzir na semana 1. A questão do teto, eu ainda continuo acreditando que o teto dele é mais baixo que o do Bryce Young e do Anthony Richardson, mas em termos de piso, o piso dele consideravelmente mais alto e tá jogando muito bem. Méritos também pro DeMeco Ryans, que tá fazendo um bom trabalho. Vitória importante do Houston Texans, né? Claro que a diferença acho que é um pouco inflada por esses erros de special teams do Jacksonville Jaguars, mas venceu o melhor time nesse domingo. O Detroit Lions derrotou o Atlanta Falcons por 20-6. Eu gosto muito de falar sobre placares enganosos, né, nesse podcast, porque às vezes o placar não diz o que foi o jogo, né? Às vezes a diferença é pequena, mas a vantagem foi grande. Às vezes a vantagem foi grande, mas a diferença em campo não condiz com o que terminou o placar. Os Lions venceram por 20-6, 2 posses de bola, né? 14 mais 6, 20. Mas em nenhum momento esse jogo pareceu próximo, né? Os Lions ainda fizeram um dos touchdowns deles no último quarto, né? Foi ali com quanto tempo pro fim do jogo? Deixa eu abrir aqui. Eu tava com box score. Foi no início do último quarto, né? Pra abrir 20-3. Depois os Falcons chutaram um field goal. Mas nunca esse jogo de fato pareceu próximo, né? Aí você olha, por exemplo, os Lions tiveram 358 jardas contra 183 dos Falcons, né? Os Falcons, uma partida muito inferior ao Detroit Lions, nunca conseguiram correr com a bola. O Desmond Ridder foi muito mal, foi muito pressionado, 7 sacks, e é aquela coisa que eu sempre falo aqui no podcast. Quando é um número tão grande assim de sacks, não é só a linha ofensiva ou só o quarterback. Normalmente são os dois, né? E é esse o caso. O Desmond Ridder segurou a bola em alguns momentos mais do que deveria. A linha ofensiva dos Falcons não jogou bem. Os recebedores dos Falcons não tiveram uma boa partida. E muito mérito da secundária do Detroit Lions, que jogou bem melhor do que na semana passada. Conseguiram limitar bastante Kyle Pitts, Drake London, Mac Hollins. E não foi um bom jogo, foi um péssimo jogo, na verdade, do ataque do Atlanta Falcons. O próprio Bijan Robinson, que vinha sendo o melhor jogador da equipe, 10 carregadas, 33 jardas, um jogo muito ruim. O Desmond Ridder ainda teve um fumble. E os Lions jogaram melhor na defesa e fizeram um jogo seguro no ataque, né? Não foi um jogo espetacular, um jogo até que estranho num ponto que só 4 jogadores receberam passes do Jared Goff, né? E um
deles foi o Jahmyr Gibbs com 1 passe para 2 jardas, né? E ainda assim o Jared Goff terminou com bons números, né? Teve 22 de 33 passes, 243 jardas, 1 touchdown, uma interceptação e correu para 1 touchdown também. Então foi um jogo meio estranho. O Jahmyr Gibbs jogou bem, é o que eu venho. A equipe não teve o David Montgomery, né? Mas eu já falei aqui num podcast um tempo atrás, né? Eu acho que o Jahmyr Gibbs já é melhor que o David Montgomery. Aidan Hutchinson jogou muito bem. A defesa dos Lions teve uma partida muito boa, né? Enquanto os Falcons tem que olhar para as suas limitações, né? E grande parte das suas limitações começam pelo seu quarterback. E você tá disposto... Você vai pro tanking, você vai abraçar com Desmond Ridder e vai ver o que vai dar? Ou você quer salvar a temporada numa divisão fraca? Porque você tem o Taylor Heinicke. O Taylor Heinicke é espetacular? Não. Mas ele é um quarterback melhor que o Desmond Ridder. E você olha para as peças do time, a gente viu um jogo que o Kyle Pitts foi mais acionado, também não teve um excelente jogo, 9 alvos, 5 recepções, 41 jardas. Você tá disposto a insistir no Desmond Ridder por quanto tempo? É uma coisa que o Arthur Smith vai ter que encarar, porque acho que na semana passada nem tanto, mas na semana 1 e hoje, o Desmond Ridder claramente limitou que o Atlanta Falcons... Ele limitou na semana 2 também, mas limitou menos do que na semana 1, semana 3, que foi meio que a draga que puxou... Não, teve outros problemas, né? Não vou... Aí eu estaria sendo injusto, né? Mas ele não tá jogando bem. Resumo da ópera. Ele não tá jogando nem perto do que você gostaria num time que tem tantas peças de talento no ataque. Antes de passar para os próximos jogos, queria lembrar que o podcast Cara dos Esportes está no ar graças aos apoiadores. Sem os apoiadores, nada disso seria possível. Então, se torne apoiador, link na descrição, tem desconto para você assinar planos de 6 meses ou 1 ano por Pix. Você pode assinar mensalmente por PicPay, te dá acesso a 2 podcasts por semana e aos meus textos que eu envio na newsletter 2 vezes por semana também. Então não deixe de se tornar apoiador, é uma forma de você ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes aqui no ar. O Miami Dolphins atropelou o Denver Broncos apenas por 70-20. 70-20. A primeira pergunta, todo mundo deve estar pensando, segunda maior pontuação de um time na história da NFL, empatado com o Los Angeles Rams em 1950, que venceu o Baltimore Colts por 70-27. E o que eu nunca vou perdoar ao Mike McDaniel é porque ele pôde bater o recorde. O recorde foram 72 pontos de Washington contra o New York Giants em 1966, 72-41. Ele poderia ter batido esse recorde. Ele estava com a bola na linha de 26 jardas do campo de ataque. Era um field goal ali de quê? 43 jardas, 44. E ele ajoelha 2 vezes com a bola e aceita o turnover on downs, devolve a bola pros Broncos. Eles podiam ter batido o recorde, nunca perdoarei o Mike McDaniel. E foi um atropelo completo, e que fica mais feio ainda quando você leva em consideração que o Jalen Waddle não jogou, né? Jogou o Tyreek Hill, e até eu tava conversando com um amigo meu antes de gravar, antes da rodada começar, né? E ele tinha feito uma aposta que incluía o Tyreek Hill, né? Aí eu pensei, pô, não vai ter o Jalen Waddle, né? Então ele vai ter uma marcação maior ali do Denver Broncos. E o contraponto desse meu amigo, Gabriel Queiroz, abraço se estiver escutando, era que, o Tyreek Hill vai ter mais volume, né? E, assim, o Tyreek Hill incinerou o Patrick Surtain, né? Foram 9 recepções, 157 jardas, teve um touchdown longo de 54 jardas logo no começo, e depois com reservas, teve um touchdown longo do Robbie Anderson pra cima do Patrick Surtain também. Foi um desastre. Defesa do Denver Broncos, que eu venho falando aqui no podcast, não vem jogando bem, e aqui, literalmente, a segunda pior atuação de uma defesa na história da NFL. Tua Tagovailoa, perfeito. 23, 26 passes, 309 jardas, 4 touchdowns, não foi encostado, deixou o jogo acho que no terceiro quarto ainda. Mike White entrou 2 passes, completou os 2, um longo pro Robbie Anderson, como eu falei, né, um touchdown. A equipe correu para 350 jardas pelo chão. Devon Achane, 203 jardas, 2 touchdowns. Raheem Mostert teve 3 touchdowns. É um absurdo. É um absurdo que o Miami Dolphins fez. Claro que é um jogo atípico, que saiu de controle totalmente, mas é um time do Miami Dolphins que eu entrei com expectativas altas e eles estão correspondendo. É o melhor ataque da NFL. O Tua
claro, 3 semanas. Mas se a temporada terminasse hoje... Primeiro, se a temporada terminasse hoje, seria alguma tragédia que aconteceu e não teria prêmio. Mas se tivesse prêmio, o Tua seria o MVP, jogando altíssimo nível. Tyreek Hill, absurdo. E do lado do Denver Broncos, vai soar estranho. Eu não achei que o Russell Wilson jogou mal. A equipe fez 20 pontos, claro. Mas eu não achei que ele jogou mal. E eu achei que, no geral, se tivesse que fazer um balanço do Russell Wilson até agora... Acho que o Russell Wilson melhor do que na última temporada. Ele teve 23 de 38, 306 jardas, um touchdown, uma interceptação. Mas achei que ele não jogou mal. Achei que foi uma atuação historicamente ruim de uma defesa. Uma defesa que era muito melhor do que isso. Tem um novo comando. E tá sendo um desastre. A defesa dos Broncos até agora tem sido um desastre. Que foi pontuado. Porque assim, você não quer exagerar por causa de um jogo e tal. Mas não é só um jogo. É um jogo que você cedeu a segunda maior quantidade de pontos numa só partida na NFL. Muita coisa tem que mudar. Eu até, no começo do jogo, eu cheguei a notar, né? Pô, Justin Simmons não tá jogando, ficar de olho na safety da equipe. Se você bota o Justin Simmons, você deixaria de fazer... Você cederia, sei lá, 30 pontos a menos e ainda assim cederia 40 pontos? Não tem explicação. Foi um jogo absurdo, absurdamente ruim da defesa dos Broncos e absurdamente bom do ataque dos Dolphins. Drives dos Dolphins. Touchdown, touchdown, touchdown. Turnover on downs. Touchdown, touchdown. Fim do primeiro tempo. Touchdown, touchdown, touchdown. Punch. Primeiro punch foi com 11:57 pro fim da partida. Touchdown, turnover on downs, né? Que é um absurdo. Méritos pro Miami Dolphins, que vem muito forte. Muito forte mesmo. A defesa tá melhorando. E é um time que eu acho que vai fazer barulho na AFC. Vamos falar sobre a vitória dos Chargers pra cima dos Vikings. E pra isso eu vou ligar pro meu amigo Alisson, do Minnesota Vikings Podcast. Vamos ver se ele atende a gente. Chargers 28, Minnesota Vikings 24. Com um colapso do Minnesota Vikings no final. E ele está ao vivo aqui agora no podcast Cara dos Esportes. Alisson, seja bem-vindo ao programa. O que aconteceu com o Minnesota Vikings no final, que termina a rodada com 3 derrotas em 3 jogos? Noite, Gabriel. Não vai ter boa, apenas noite. O que aconteceu é que o Minnesota Vikings tem que acabar, cara. É isso que aconteceu. Minnesota Vikings tem que acabar. Eu não aguento mais torcer pra esse time, cara. Cara, foi um dos jogos mais malucos que teve até agora na temporada. E todo jogo é assim com o Vikings. E pior que com o Chargers também, né? Só que a gente conseguiu ser pior no jogo dos times azarados. Vou usar esse termo. Os times amaldiçoados, diriam, né? Acho que amaldiçoado é mais justo, que é assim que eu me sinto. Pra quem não viu a partida, foi um jogo que os Chargers saíram na frente, chegaram a abrir 21-10 no terceiro quarto com um passe de 49 jardas pro Mike Williams do Keenan Allen. Isso mesmo, não foi do Justin Herbert, foi do Keenan Allen. Os Vikings voltaram a reduzir ali o gap para 21-17 com um passe do Kirk Cousins pro KJ Osborne. Viraram o jogo 24-21 com um belo passe, bela jogada do Justin Jefferson. 24-21 no início do último quarto. Os Chargers viram o jogo 28-24. No final da partida ali, já na reta final do último quarto, os Chargers tiveram uma 4-1 no campo de defesa, que eles tentaram a corrida com Joshua Kelly, não conseguiram. Os Vikings recuperam a bola já no campo de ataque, avançam, e o Kirk Cousins é interceptado num passe que ia pro TJ Hawkinson. É uma forma bem dolorosa, é uma forma bem Minnesota Vikings, eu sinto esse jogo. É um final azarado e um jogo que a defesa em nenhum momento conseguiu parar o ataque dos Chargers. Exatamente, cara. E tem sido assim, né? Nas 3 semanas, não conseguiu parar o ataque do Bucks com o Baker Mayfield, não conseguiu parar o ataque dos Eagles, mesmo com o Jalen Hurts nem passando tanto assim a bola, os caras correram como quiseram. E agora o Justin Herbert teve um jogo relativamente tranquilo, embora o jogo foi decidido só no final. O Vikings, muita dificuldade para gerar pressão, inclusive com blitz, várias vezes durante a partida.
Eu não tenho acesso ainda à porcentagem, mas acredito que o Brian Flores mandou muita blitz e mesmo assim estava muito difícil chegar no Justin Herbert. Com o Vikings mandando 5, 6 jogadores para cima, ainda assim o Justin Herbert tinha tempo suficiente para castigar a defesa. E por isso passou, sei lá, umas 350 jardas e 3 touchdowns. 405. 40 de 47. Que é absurdo. Não, teve eu acho que teve umas 200 jardas pelo menos o Keenan Allen, né? 215 em 18 recepções. A secundária dos Vikings, que é muito ruim, não viu a cor da bola, né? Não viu a cor do Keenan Allen, não viu o Mike Williams. Foi tudo que a gente tá acostumado a ver os Vikings nessa temporada mesmo. Você fala muito no seu Twitter, quando a gente conversa também. Um jogo também que a linha ofensiva dos Vikings voltou a deixar a desejar, né? 4 sacks pra cima do Kirk Cousins. E mesmo com o Joey Bosa e o Khalil Mack não sendo aquele Joey Bosa e Khalil Mack, ainda assim o interior da linha ofensiva dos Vikings deixa tudo passar, né? Inclusive o Khalil Mack várias vezes durante a partida ele fez stunts e atacou pra dentro da linha porque ele identificou que ali era o ponto fraco. Sim. Muito fraco, pelo jeito. Atacar o Ed Ingram, que não deveria ser titular na NFL em time nenhum, mas ele segue semana após semana e arruinando os jogos dos Vikings e o Kevin O'Connell não faz nada a respeito. O Khalil Mack descobriu ali que o segredo era ir pra dentro e passar facilmente pelo Ed Ingram, que coisa que eu consigo com facilidade, se eu alinhar ali na frente dele. Então ficou muito difícil pro Kirk Cousins. Toda hora o pocket colapsava pelo meio, igual acontece toda semana, né? Verdade, né? E só pra alguns outros pontos aqui da partida, que na Allen, como eu falei, espetacular, 18 recepções, 215 jardas. Sim, ainda é um grande jogador, né? Mas nessa altura da carreira, ceder tantas jardas pro Keenan Allen, acho que diz mais sobre a secundária dos Vikings ser um problema seríssimo. O J.C. Jackson, que assinou um contrato de $84 milhões na penúltima off-season, não foi relacionado pra partida. Ele tá saudável, não foi relacionado. Justin Jefferson deitou e rolou, mas ele faz isso contra qualquer secundária. E o fumble do TJ Hawkinson, pra gente encerrar aqui, Alisson, simplesmente, quem foi o jogador que recuperou dos Chargers? Eu acho que foi o Aloy Gilman, agora tô em dúvida. Simplesmente arrancou a bola da mão do TJ Hawkinson, e não foi a primeira vez que isso acontece na temporada dos Vikings. O pessoal tá precisando fazer um abraço, hein? Cara, eu vi até um tweet de um comentarista lá da gringa dizendo que vai comprar aqueles que usa pra testar a força do punho, assim, aquelas coisas que aperta pra ver se dá uma fortalecida aí na mão do pessoal. Que o Hawkinson, ele recebeu essa bola já na marca do first down, e em vez dele agarrar a bola e descer, foi tentar ganhar mais algumas jardas e bater a carteira dele. O ataque dos Vikings é displicente, cara. Me parece, na verdade, eu acho que eu posso contestar que é mal treinado, cara. Essa é a contestação que eu tive. Eu lembro que quando você me ligou na temporada passada, não consigo me lembrar agora qual que era a partida, mas eu lembro que eu falei isso, que o Vikings tinha vencido o jogo, mas muito me preocupava as chamadas do Kevin O'Connell no ataque. Ano passado ele foi inocentado pelo recorde, né? Sim. Mas qualquer um que assista o time vê que esse ataque não consegue ser funcional, não consegue manter constância. Quando arruma um bom drive, aí acontece esses fumbles e tudo mais. E o Brandon Staley foi salvo aí pelo gongo, mas o Chargers continua mostrando também os mesmos problemas e não vai ter um time igualmente amaldiçoado toda semana para enfrentar, não. Aqui realmente foi aquela coisa, né, do objeto que não pode ser movido contra a força que não pode ser parada, né? Vitória pro... Aquela decisão, eu sei que você é fã de arriscar as quartas descidas, mas tinha ali 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, o Vikings não tinha tempo, a defesa dos Chargers estava trabalhando bem, chuta o punch ali, cara.
não deu certo a quarta descida e os Vikings precisavam de um touchdown, né? Não tinha um field goal pra empatar nem nada do tipo. Então, cara, chuta o punch ali na linha de 5 jardas e põe os caras pra trabalhar. Graças a Deus, pela incompetência dos Vikings, não foram punidos, né? Então, sobre aquele lance, né? O pessoal com certeza vai me questionar, né? Me incomoda você não ter uma filosofia clara quanto a isso, né? Eu até tava tentando olhar aqui o bot do Ben Baldwin, né? Que das probabilidades e tal. Não encontrei. Mas assim, eu achei que ali foi agressivo. Se fosse um time que sempre fosse para essas quartas descidas, eu entenderia. Mas é um time que parou de fazer isso, né? Então, você vai de vez em quando, você não vai numas que são claras pra ir, você vai numa dessa que é super arriscada e você ainda chama uma corrida que... era mais... Aqui no play-by-play tá dizendo que é quarta pra 1, mas se não lembra, era quase 2 jardas, né? Eu não achei uma boa chamada e não achei uma... Eu achei que, assim, eu defendo. O resultado foi ruim. Você não chama uma corrida ali pra tentar conseguir a primeira descida porque você sempre vai conseguir, né? A questão da probabilidade se chama um passe, provavelmente teria conseguido a primeira descida, porque tava acertando tudo. Ainda mais quando você tem Era só jogar a bola no Keenan Allen e pronto. Ainda mais quando você tem um quarterback móvel como o Justin Herbert, né? Que pode esticar a jogada. Eu não gostei muito da chamada e não gostei... Eu não gosto quando você vai em algumas ou não vai em outras. Eu acho que você tem que ter uma filosofia. Seu time tá acostumado. Não, aqui a gente sempre vai. E eu acho... é uma questão de treino, né? Quanto mais você vai pra quarta descida, melhor você vai ficar indo pra quarta descida. Alisson, muito obrigado por interromper a sua noite pra atender o podcast Cara dos Esportes. Escutem o Minnesota Vikings Podcast. Siga lá no Twitter. Alisson, brigadão. Obrigado, Gabriel. Valeu aí, ouvintes do Cara dos Esportes, e eu vou beber. Cleveland Browns 27, Tennessee Titans 3, um jogo em que a defesa dos Browns foi basicamente perfeita. Um jogo fantástico do Myles Garrett, que a gente nesse final de setembro começa a ter ali as primeiras parciais não oficiais, né? Mas o pessoal começa, quem que é o Defensive Player of the Year em setembro? Quem que foi o MVP e tal, não sei o que. Então, esse jogo provavelmente fará o Myles Garrett aparecer no topo dessa corrida para defensor do ano. 3 sacks e meio. Não tinha nada que os Titans podiam fazer contra ele. E os Titans não fizeram nada. 3 pontos e o ataque não conseguiu andar de jeito nenhum. Fez nada. Derrick Henry 11 carregadas, até porque o jogo saiu de controle, né, do Tennessee Titans e a equipe teve que passar mais a bola, mas ainda assim 104 jardas aéreas, né? Não fez nada. Atuação perfeita do Cleveland Browns, né? O Jeremiah Owusu-Koramoah jogou muito bem, a secundária jogou muito bem. Perfeita a atuação dos Browns. E a grande diferença em relação aos outros jogos é que o Deshaun Watson jogou melhor. E ele começou o jogo mal, mas até pela situação favorável, os Browns tiveram a melhor atuação do Deshaun Watson desde que ele voltou, né? 27 de 33 passes, 289 jardas, 2 touchdowns e o jogo que a equipe não correu bem com a bola, foram 31 carregadas, 78 jardas. Parte disso é que os Titans têm uma linha defensiva forte, outra parte disso é ainda se adaptando à ausência do Nick Chubb, ele que está tanto tempo lá, é a pedra central desse ataque terrestre. O Kareem Hunt teve 5 carregadas, o Jerome Ford foi o jogador que teve mais carregadas, ele teve 10 carregadas para 18 jardas apenas. Teve um touchdown recebendo a bola também. Mas essa atuação do Deshaun Watson, eu ainda acho que está muito longe. Não acho que a gente volta a ver o Deshaun Watson pré-crimes que ele cometeu. Mas ele jogou melhor. Foi a melhor atuação dele pós-suspensão. E os Browns foram perfeitos na defesa. Foram perfeitos e enfrentaram um ataque ruim, é verdade. Acho que é decepcionante, né? O Titans era meu palpite para vencer a FC Sul, mas você olha para a classificação da divisão, né? É uma divisão ruim, muito fraca, que eu ainda acho que os Titans vão vencer a divisão, né? Mas o Colts está liderando com 2 vitórias e 1 derrota, e o Jaguars perde um jogo que não deveria, e era um jogo... Acho que era um jogo vencível, por mais que a defesa dos Browns seja muito boa, né? Mas uma atuação desastrosa
do Tennessee Titans no ataque e também a defesa contra o passe da equipe. O Buffalo Bills atropelou o Washington Commanders 37-3, um jogo disputado em Washington. Magic Johnson, que agora é um dos donos da equipe, tava no camarote e nada, o Buffalo Bills atropelou de início ao fim. Claro que ficou um pouco mais feio no final, a equipe fez 21 pontos no final da partida, mas ficou 16-0 por muito tempo. Um jogo que... daqueles jogos que o Buffalo Bills assistiu o Commanders cometer os erros, né? Foram 4 interceptações sofridas pelo Sam Howell, teve um fumble também do Antonio Gibson, e as 4 interceptações do Sam Howell foram 4 jogadaças, né, da defesa do Buffalo Bills, né? Mas ainda assim ele lançou as 4 interceptações, né? Mas acho que ilustra um pouco a questão do azar, né? Porque foram grandes jogadas, todas tiveram erros do Sam Howell, mas também foram grandes jogadas do Buffalo Bills. O Josh Allen lançou uma interceptação que foi basicamente um arm punch, né, que a gente chama, aquele passe muito longo, que é uma situação ali que, se for interceptado, basicamente funciona como um punch. A equipe soube aproveitar os erros do Commanders, controlou completamente a partida. E acho que o ponto principal que eu acho que você traz de positivo pro Buffalo Bills é que a linha ofensiva se portou muito bem, né? O Commanders tem uma linha defensiva muito forte, estava todo mundo em campo, e o Josh Allen não foi sacado nenhuma vez, não foi pressionado, então esse é um ponto muito positivo. Um ponto negativo é que você, mais um jogo, tem 111 jardas de Stephon Diggs, e o segundo colocado em jardas tem 35, que é o Gabe Davis, e foi tudo numa recepção, né? Então continua sendo muito desequilibrado, e esse é o problema do Buffalo Bills nos playoffs, né? Nos playoffs, muitas vezes, conta muito mais quem é o seu segundo ou terceiro melhor wide receiver do que o seu primeiro wide receiver, né? Porque você enfrenta defesas mais capacitadas que conseguem fazer um plano de jogo para parar um wide receiver, né? Mas você precisa espalhar essa bola, você precisa ter alvos qualificados, e o Buffalo Bills ainda não encontrou esse alvo secundário e terciário. Deveria ser o Dalton Kincaid e o Dawson Knox, mas acho que o Dawson Knox eu não acho dinâmico o suficiente. O Dalton Kincaid é um tight end de calouro, né? É difícil você pensar que ele vai contribuir. E o Gabe Davis, acho que a gente já viu que ele não é esse cara, né? Ele é um wide receiver 3-4. E não acho que ele é bom o suficiente para ser wide receiver 2. Do lado do Commanders, assim, valia a aposta no Sam Howell. É um cara que poderia ter sido uma escolha muito alta no draft se ele tivesse entrado no draft um ano antes. Ele chegou a ser projetado como primeira escolha geral em determinado momento, teve um ano ruim, despencou e tal, valia a aposta. Mas você tem um quarterback muito mais qualificado que ele no banco, né? Que é o Jacoby Brissett. Ou você abraça o tanking, que você já venceu 2 jogos, né? Então é complicado, é um time que tem uma defesa boa, apesar de não foi o que mostrou nesse domingo, apesar que foi muito prejudicada pelos turnovers, né? Você tem algum talento ali no skill positions. Pra mim já é a hora, né? O Jacoby Brissett é muito melhor que o Sam Howell. Bota o Jacoby Brissett em campo e tenta fazer alguma coisa, porque o Sam Howell não mostrou nada que te faça acreditar que ele pode ser alguma coisa. E assim, o Ron Rivera é um cara que é o head coach, né, do Commanders. Se ele quer defender o cargo dele, não vai ser o Sam Howell que vai manter ele em Washington. E de qualquer jeito eu acho que ele já tá demitido, tá pré-demitido, pra ser bem sincero. Colts venceu o Baltimore Ravens na prorrogação e eu tô ligando pro meu amigo Vitor Rodrigues. Vitor, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes. Você está ao vivo para falar sobre a vitória dos Colts por 22-19 na prorrogação. Um jogo que os Ravens eram francos favoritos à vitória, mas os Colts fizeram uma boa partida. Parecia que iam perder o controle ali no final, mas conseguiram empatar com um field goal com pouco tempo pro fim da partida, com 57 segundos pro fim da partida. O Justin Tucker teve a chance de virar a partida, mas errou um field goal de 61 jardas. 61 jardas é muita coisa. O recorde dele é 66. Faltou um pouquinho de força. O jogo foi pra prorrogação. Os dois times tiveram várias posses de bola até que os Ravens arriscaram uma 4ª para 3 no meio campo. Não conseguiram.
os Colts avançaram ali 18 jardas e o Matt Gay acertou um field goal de 53 jardas para a vitória do Indianapolis Colts. O Indianapolis Colts que não teve Anthony Richardson, Gardner Minshew jogou. Qual avaliação que você faz da partida dos Colts, o novo head coach, ou não tá com quarterback calouro, que a equipe selecionou alto, mas a equipe venceu um dos times que é colocado ali na prateleira de cima da AFC? Com certeza. Olá, Gabriel. Olá a todos que estão ouvindo o podcast. Uma vitória surpreendente dos Colts. Como o Gabriel falou, Anthony Richardson não jogou, Ryan Kelly também não, center titular. Os dois fora por concussão e os Ravens também estavam sem diversos jogadores. 7 titulares não jogaram, 2 da linha ofensiva, alguns da secundária. Mas os Colts conseguiram vencer o jogo em um jogo que eu considero que teve 3 partidas em um jogo só. No primeiro quarto, nós vimos uma partida muito sólida dos Ravens, com muita facilidade para atacar, pouquíssima pressão dos Colts. Lamar Jackson estava correndo como queria, muita proteção na linha ofensiva, mesmo desfalcada. E aí no segundo quarto, os Colts começaram a mudar um pouco o tom da partida, né? Chamadas mais ousadas. Eu estava até conversando com o Gabriel durante o jogo. Teve uma 3ª para 11 que o Shane Steichen chamou um screen pass, que me lembrou muito a era Frank Reich, mas felizmente essa tônica mudou a partir do segundo quarto, que os Colts começaram a ter mais solidez ofensiva. E no final do jogo, foi aí que começou de fato a partida. Nós tivemos um safety a lá. Jimmy Garoppolo cometeu esse safety também, né, Gabriel? Sim. E o Dan Orlovsky, que hoje em dia é comentarista, né? De sair por fora da end zone. E nesse safety eu falei, acabou o jogo. Só que aí depois a gente viu que os Colts ainda conseguiram empatar o jogo, e foi aí também que começou o monólogo do Matt Gay. Ele quebrou o recorde da NFL de 4 field goals de mais de 50 jardas consecutivos que ele acertou numa partida só. Foi uma partida sensacional. E o Matt Gay é o kicker mais bem pago da NFL. O Colts trocou para ter ele. Se eu não me engano, trocou ou contratou. Mas eu sei que ele é muito bem pago. E muitas pessoas questionaram esse movimento dos Colts, e está provado aí que era mais do que necessário, porque depois do Adam Vinatieri foi um sofrimento para achar um bom kicker. Os Colts venceram o jogo. Gardner Minshew eu diria que ele foi clutch, ele fez o que ele pôde, né? É a primeira vez na carreira dele que ele vence um time com campanha positiva. E agora, se vocês olharem a tabela da AFC Sul, o líder, como todos esperavam, é o Indianapolis Colts. Verdade, 2 vitórias, 1 derrota. Eu achei que o Gardner Minshew, dadas as circunstâncias, jogou bem. A equipe teve problemas para finalizar os drives, né? Teve um touchdown, o resto foram tudo field goals, né? Mas ele não lançou interceptação, não perdeu nenhum fumble, né? Então acho que isso, para um quarterback reserva, um jogo que ele foi sacado 5 vezes, 39 pressões, eu acho que é de se destacar. A equipe, assim, esse jogo, um dos grandes perdedores, talvez seja o Jonathan Taylor, porque o Zach Moss jogou muito bem, né? O running back que tá substituindo o Jonathan Taylor. Teve 30 carregadas, 122 jardas, teve uma recepção para touchdown, 2 recepções, 23 jardas. Um ótimo jogo do Jonathan Taylor e do Zach Moss, que tem até um estilo um pouco parecido com o Jonathan Taylor. Sim, ele é um running back físico, consegue até receber alguns passes, como você pontuou. A primeira pontuação dos Colts foi justamente esse touchdown que ele recebeu via passe do Minshew, e o Jonathan Taylor, inclusive, estava na sideline comemorando o desempenho do Zach Moss. Por dentro ele estava comemorando? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Porque, assim, muitos insiders até estão especulando que o Jonathan Taylor pode querer voltar depois da semana 4, porque ele viu que o mercado não está tão aquecido assim para ele. Então é possível que o Jonathan Taylor volte, mas o Zach Moss fez uma partida muito boa. Os Colts sofreram muito na semana 1 sem um running back sólido. O Deion Jackson sofreu fumbles, inclusive foi cortado da equipe. E agora o Zach Moss mostrou que estava realmente fazendo falta. Do lado dos Ravens, pra gente encerrar essa partida, de novo 22-19 pro Indianapolis Colts, a equipe não teve o Odell Beckham, né? Ele deve demorar ainda um pouquinho pra voltar, e eu senti que uma partida que o corpo de recebedores não jogou bem também. O Lamar
Acho que ele fez o que ele pôde. Eu acho que ele também se coloca em muitas situações de pressão, né? Ele teve um touchdown muito bonito correndo com a bola, o primeiro touchdown dele. Ele teve 100 jardas pelo chão, 2 touchdowns correndo com a bola. Não foi uma atuação ruim, mas eu acho que ele também se colocou em umas situações que você não gostaria de ver o Lamar se colocando. Mas você falou no começo e é o ponto perfeito, né? Os Ravens dizimados por lesões, né? Nesse começo de temporada. E teve um lance específico que conversa exatamente com o que você falou. Teve um sack que, se eu não me engano, foi o Quiripay que fez o sack no Lamar Jackson, que ele poderia ter jogado a bola fora e de repente o Ravens poderia ter vencido o jogo com o chute do Justin Tucker, mas foi exatamente o oposto. Ele sofreu o sack e aí os Colts conseguiram tirar os Ravens do field goal range do Justin Tucker, né? O Kyle Hamilton também teve uma partida muito boa. Muito boa. Um safety conseguiu 3 sacks. Sim, bizarro. 3 sacks muito parecidos. E foi uma partida espetacular, mas não foi suficiente. Verdade. Vitor, muito obrigado pela sua participação, apesar de você ter torcido contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Uma boa noite pro senhor. Uma boa noite. Obrigado pela oportunidade de falar também. E acontece, não dá pra ganhar todas, né? O maior time da Bahia é a Vitória, né? Todo mundo sabe. Valeu, cara. Abraço. Valeu, um abraço. O New England Patriots derrotou o New York Jets por 15-10 num jogo que foi uma abominação. O futebol americano perdeu com essa partida, né? Não foi só os Jets que perderam. A gente perdeu também como fã de futebol americano. Jogo horrível. Tava chovendo ainda, que piorou. O Zach Wilson, tô pronto pra falar, é o pior quarterback que eu já vi na NFL. Tem nenhuma condição de jogar futebol americano profissional e... Futebol americano profissional, não tô falando que ele não tem condição só de jogar na NFL. Ele não tem condição de jogar na XFL, USFL, qualquer liga do Canadá, CFL, BFA, nenhuma condição. O Zach Wilson é horrível. E, assim, os Patriots deram chance após chance após chance após chance pros Jets voltarem nesse jogo, né? Mas cada vez que os Jets estavam com a bola ali, primeira descida para 10 jardas do campo de defesa, eu penso, não tem a menor possibilidade do New York Jets avançar e conseguir um touchdown aqui. Menor possibilidade, né? E sofreu safety, né? Um sack dentro da própria endzone. Os Patriots foram pro punch de novo, deram todas as chances e o New York Jets não consegue porque... Assim, você tem que... Saiu notícia de que o Matt Ryan e o Carson Wentz, entre aspas, se ofereceram aos Jets e os Jets estavam fechados com o Zach Wilson. Você não pode olhar pra esse elenco, olhar pra esses jogadores e falar na cara deles, não, a gente vai com o Zach Wilson, porque tá prejudicando todo mundo. Não é só que ele é ruim, ele prejudica a vida de todo mundo, né? Ele não faz esse time sequer ter uma chance, né? Você não tá desenvolvendo, por exemplo, o Garrett Wilson, porque ele não tá jogando com um quarterback profissional, tá jogando com um cara que nunca deveria ter sido a segunda escolha geral. Eu acredito nisso fielmente. O fato do Zach Wilson ter sido a segunda escolha geral do draft é um papo de a NFL convidar todos os olheiros da liga para um como é que se fala? Para uma convenção, e o tema da convenção é: o que deu errado aqui? Por que a gente deixou isso acontecer? Porque ele não tem a menor condição. E do lado dos Patriots, a equipe jogou muito mal também. A defesa é boa, mas, de novo, não enfrentou um quarterback. Mas é um ataque ainda muito limitado. Aquilo que eu venho falando nas últimas semanas continua, um time muito lento. O Mac Jones não é o cara. O Mac Jones não é o cara, desculpa. Ele é ok. Eu acho que ele vai ter uma carreira muito longa na NFL como aquele reserva, que algumas vezes tem algumas sequências como titular. Mas ele não é bom o suficiente. E é isso. Não tem muito mais o que dizer, sinceramente. Eu acho que é um time que, tudo bem, o Mac Jones não é o problema, ele é dos problemas, mas ele não é o cara. É difícil ver algumas peças fundamentais aqui, peças que você constrói ao redor nesse ataque dos Patriots. É um ataque muito lento, dói ver o ataque do New England Patriots. E quem assistiu os 60 minutos desse jogo, parabéns. Você é um fã de verdade. Vamos passar para os jogos do segundo horário agora. O Arizona Cardinals, com a grande surpresa da rodada, venceu o Dallas Cowboys por 28-16. O jogo foi
na casa dos Cardinals. Um jogo estranho, um jogo que a grande diferença foi o desempenho na Red Zone. E a defesa dos Cardinals foi muito bem na Red Zone e limitou muito o ataque dos Cowboys. Na Red Zone é as 20 jardas finais, né, do campo. Né? Porque foi 28-16, os Cardinals tiveram 400 jardas totais, os Cowboys 416. Né? Então foi um jogo equilibrado nesse aspecto, só que os Cowboys chegavam na Red Zone e não conseguiam produzir. Né? Chegaram 5 vezes na Red Zone, conseguiram apenas um touchdown, os Cardinals chegaram 2 e conseguiram 2 touchdowns. Né? E acho que é fácil você falar, os Cowboys estavam desfalcados, né? Sem o Tyler Biadasz, nunca sei pronunciar o sobrenome do center dos Cowboys, e o Zach Martin, que é o guard, né? Então o interior estava prejudicado, mas, assim, o Dak Prescott foi um pouco mais pressionado do que o normal, mas eu não acho que explica. Ele jogou muito mal, né? A equipe correu bem com a bola, teve 185 jardas, né? Não tá ali o problema. Claro que não ajudou, mas não foi um jogo que a pressão chegou muito no Dak Prescott e ele foi totalmente sabotado, né, e tal. Não foi isso, né? Ele jogou muito mal. Eu tento ser um defensor do Dak Prescott, apesar de torcer pro New York Giants, mas é o tipo de jogo que não dá pra defender. Acho que, claro, Brian Schottenheimer e Mike McCarthy muito mal na Red Zone, mas o Dak Prescott muito mal também, né? Ele... Se você finaliza mais 2 drives ali na Red Zone, você poderia ter vencido esse jogo, né? Você perdeu para um time muito inferior. A defesa sentiu muita falta do Trevon Diggs, né? E sentiu muita falta o Marquise Brown, Hollywood Brown, wide receiver da equipe dos Cardinals, fez o que quis contra o Stephon Gilmore, quando estava marcado pelo Stephon Gilmore. Faltou, o Trevon Diggs seria o cara nele, né? E esse vai ser um ponto, a equipe vai... Porque o Stephon Gilmore é um bom cornerback ainda, mas nessa altura da carreira, ele não tem a velocidade para marcar um cara como o Marquise Brown, né? Então ele é o seu cornerback principal, mas você não... Depende muito do matchup, né? Você quer colocar ele mais com um cara mais físico e menos veloz. E os Cowboys precisam encontrar um cara do outro lado. O Micah Parsons jogou bem, mas os Cardinals fizeram um bom jogo. O Josh Dobbs foi ok, não lançou interceptação, os Cardinals não tiveram turnover. A equipe correu muito bem com a bola. O James Conner tá jogando muito bem. Eu não sou muito fã do James Conner, mas ele tá jogando muito bem, 98 jardas, um touchdown. E a secundária do Cardinals, como eu falei, fez um jogo muito bom. A gente viu... Você olha os números, Michael Gallup, 92 jardas e tal. Dak Prescott, 249 jardas. Mas o trabalho que eles fizeram, principalmente na Red Zone dos Cardinals, foi impressionante. E, sim, Jonathan Gannon, Michael Scott, dos head coaches da NFL. Mas um jogo que, assim... Os Cowboys cometeram muitos erros, mas os Cardinals foram o time melhor e mereceram vencer a partida. O Seattle Seahawks derrotou o Carolina Panthers em casa por 37-27, um jogo no qual o Carolina Panthers não teve Bryce Young, sofreu uma lesão no tornozelo, não treinou durante a semana, não foi pro jogo. Uma partida em que o ataque do Seahawks foi muito bem, um ataque forte, mas expôs a péssima defesa contra o passe. A secundária tá jogando muito mal do Seahawks e a equipe não consegue gerar tanta pressão assim. Até conseguiu 3 sacks pra cima do Andy Dalton, mas ainda é um ponto fraco da equipe. Andy Dalton que jogou relativamente bem, bem, 361 jardas, 2 touchdowns, ele, claro, 58 passes, né? Então um volume bem grande, mas esse ataque aéreo funcionou bem melhor do que com o Bryce Young. O Bryce Young ainda não tá no nível que você gostaria para a primeira escolha geral. Claro que ele pode evoluir ainda e tal, mas o Andy Dalton é um quarterback experiente. A gente viu com ele, por exemplo, o Adam Thielen aparecendo, né? 11 recepções, 145 jardas, um touchdown. E acho que o Adam Thielen ter 145 jardas num jogo em 2023 diz mais sobre a secundária do Seahawks do que sobre a qualidade do Andy Dalton, né? A secundária muito fraca mesmo. DJ Chark apareceu, a equipe não correu com a bola, 14 carregadas, 44 jardas. O Seahawks teve 2 touchdowns correndo com a bola, teve 146 jardas, né? 36 vieram numa corrida longa do Kenneth Walker. E até acho que 37-27 fica parecendo um pouco mais próximo do que realmente foi, né? Os Panthers até chegaram a reduzir ali a vantagem do Seahawks para 2 pontos no início do último quarto, mas logo os Seahawks fizeram 2 touchdowns. O Panthers fez um touchdown no final da partida ali, já com bem pouco, 1:40 pro fim da partida, para diminuir para 10 pontos. Mas assim, o Seahawks é um time que tem um ataque muito bom e tem uma defesa muito fraca mesmo.
é algo que a equipe precisa melhorar. É uma equipe que jogou melhor defensivamente no ano passado do que vem jogando até agora. Boa chance do Jamal Adams retornar no próximo jogo, que eu não acho que em pleno 2023 o Jamal Adams vai mudar, né? Mas vai mudar alguma coisa nessa defesa. Mas é um retorno que atrapalhar não vai. Atrapalhar não vai porque realmente a defesa dos Seahawks é um problema sério para a equipe. Para encerrar a parte 1 do podcast Cara dos Esportes, né? Parte única se você estiver assistindo no YouTube. Vitória do Kansas City Chiefs para cima do Chicago Bears. Um atropelo total, 41-10. Um jogo marcado pela oficialização do maior power couple da NFL atualmente, substituindo Tom Brady e Gisele, que enfim, acabou um tempo atrás, né? Todo mundo sabe. Taylor Swift estava no Arrowhead, no camarote, assistindo ao jogo do Travis Kelce, ao lado da mãe do Travis Kelce, então se tinha como oficializar mais do que isso. Falou palavrão em rede nacional, mandou um let's fucking go ali depois do touchdown do Travis Kelce, mas um jogo que os Chiefs atropelaram completamente o Chicago Bears. Patrick Mahomes, que virou o tornozelo ali no final do primeiro tempo, até achei que ele não fosse voltar. Ele voltou no terceiro quarto, depois saiu, o Blaine Gabbert terminou o jogo, lançou 2 interceptações. Patrick Mahomes termina com 24 de 33, 272 jardas, 3 touchdowns, jogo bem tranquilo. Travis Kelce jogou bem também, né, com a Taylor Swift na arquibancada, não tem como. E a defesa dos Chiefs é boa de verdade, né? Eu bato muito nessa tecla aqui. Não é uma defesa que, é boa o suficiente pro ataque dos Chiefs e tal, não sei o quê. Não, é uma defesa boa de verdade. É uma defesa top 10 na NFL. E Trent McDuffie forçou fumble, tá jogando muito bem. Tá todo mundo jogando bem. Eu acho que é uma defesa muito boa, que teve até desfalque, né? Não teve o Nick Bolton, né? Que é o linebacker. E o ataque dos Bears é trágico. 11 de 22, 99 jardas, um touchdown, uma interceptação pro Justin Fields. Desastroso, completamente desastroso. É culpa dele, é culpa da comissão técnica, é culpa de todo mundo. E o Justin Fields, ele não parece ser o cara. Não parece ser. Acho que você pode fazer todas as ressalvas e dizer que ele não é ajudado e tal, mas não tem como ele jogar tão mal assim. Quando ele joga tão mal assim, não é só o time ao redor. Quando o cara tem 22 tentativas de passe para 99 jardas, se ele fosse bom de verdade, não teria esse tipo de produção, né? E não é só que foi nesse domingo, né? É sempre, né? O Justin Fields tá sempre jogando mal, um início de ano pavoroso, e os Bears estão olhando ali para um 0-3 que basicamente coloca eles num buraco muito difícil de sair, e a equipe tá muito perto de entrar no modo, e aí, Caleb Williams? Vai entrar no draft? E aí, Queen Ewers, Sanders, Drake May, qual é de vocês? Porque não dá. O Justin Fields vai precisar fazer muita coisa daqui pra frente pra justificar se quer estar no time na próxima temporada. É um desastre completo. Não podia ter sido pior o início de temporada pro Chicago Bears. Sunday Night Football, os Steelers derrotaram os Raiders por 23-18, o jogo em Las Vegas, mas parecia em Pittsburgh, muita torcida dos Steelers lá em Las Vegas. Las Vegas é quase sempre assim também, né? Meio Los Angeles, que sempre parece ter mais torcida do adversário. Como é um mercado novo, né? Não tem tanta torcida raiz ali em Las Vegas, então se torna um destino de turismo, né? O torcedor dos Steelers, que em geral já viaja muito bem, né? É uma torcida nacional. Qualquer time que enfrenta os Raiders, você tem ali 10, 15, 20 mil pessoas que pensam, vou passar o final de semana em Las Vegas e vou ver o jogo, né? Então se torna um destino. Era esse o objetivo quando eles colocaram a franquia em Las Vegas. Mas um jogo um pouco mais equilibrado do que eu esperava. Um jogo que os dois times ali começaram trocando punts. Os Raiders fazem um touchdown, saem na frente. Os Steelers empatam o jogo logo em seguida. Depois o Jimmy Garoppolo lança uma interceptação pro Levi Wallace, que ainda interceptaria ele de novo. Os Steelers aproveitam, fazem um field goal, chutam mais um field goal, aumentam para 13-7 a vantagem. Vão pro intervalo vencendo por 13-7. No segundo tempo, mais um field goal dos Steelers, 16-7. Mais uma interceptação do Jimmy Garoppolo. Dessa vez os Steelers conseguem aproveitar com um touchdown, 16-7.
Punch, turnover on downs, até que os Raiders conseguem um touchdown, cortando a vantagem para 23-15. Eles tentaram a conversão de 2 pontos, não conseguiram. 3 and out dos Steelers. Raiders tem o drive ali, recebem a bola de volta com 4:35, precisando do touchdown e uma conversão de 2 pontos para empatar o jogo. Eles iam chutar o field goal numa 4ª para 5 jardas, perdendo por 8 pontos no campo de ataque, que era um absurdo. Você tá precisando de um touchdown e uma conversão de 2 pontos para empatar o jogo, e aí você passa a precisar de um field goal e um touchdown para virar a partida, isso com 2 minutos pro fim. Uma falta meio difícil de enxergar a falta. A justificativa é que o jogador usou o próprio companheiro para se impulsionar. O comentarista de arbitragem disse que foi a decisão correta, ou da TV dos Estados Unidos, mas foi difícil ver no replay. Dá a primeira descida pros Raiders, eles avançam mais um pouco e chutam um field goal com 2:22 pro fim da partida, numa 4ª para 4 jardas, na linha de 8 do campo de ataque, field goal curto. Só recebem a bola de volta com 12 segundos pro fim, na linha de 15 jardas do campo de defesa, e imediatamente o Jimmy Garoppolo é interceptado pelo Levi Wallace. Vitória dos Steelers, que fizeram muita força para perder o jogo ali no final, muita força mesmo. A equipe que ela teve um miolo do jogo muito bom ali, eu diria, né? Do fim do primeiro quarto até o terceiro quarto, meados do terceiro quarto, a equipe jogou muito bem. Achei que foi o melhor jogo do Kenny Pickett na temporada, 16-28 passes, 235 jardas, 2 touchdowns, ele foi bem protegido. A conexão dele com o George Pickens aparecendo. Allen Robinson, 4 recepções, não foi nada espetacular, mas 4 recepções ali em 4 alvos, e teve touchdown pro Pat Freiermuth também, que foi um bonito passe dos Steelers. Mas diz muito mais sobre a ruindade desse time dos Raiders. E eu saí da semana 1 falando isso, né? Que não vamos enganar, vencer um Broncos que também é muito ruim, e depois eles perdem 2 jogos consecutivos, né? São atropelados pelo Buffalo Bills e agora perdem pros Steelers. É um time muito ruim, né? É um time que não tem talento, tem um head coach horrível, né? O que foi aquela decisão de chutar um field goal? Não tem. Ali você corta. Você tá perdendo por uma posse de bola, você corta pra continuar perdendo por uma posse de bola. Covarde, burro, e não tem o que... Sim, foi um dos raros momentos em situações de quarta descida que todo mundo no Twitter tava em consenso, né? Todo mundo criticou o Josh McDaniels. E eu quero falar sobre pontos específicos da partida, mas eu quero fazer esse... Não, eu vou entrar em pontos específicos da partida primeiro, depois o ponto geral, né? Defesa dos Steelers jogou bem, gerou bastante pressão no Jimmy Garoppolo, 4 sacks, 31 pressões. Isso acabou fazendo ele lançar as interceptações. Ele, claro, jogou mal, 3 turnovers. 3 turnovers é foda, né? Você jogou mal. Mas ele tava o tempo todo ali, parecia que ele tava a 1 milésimo de segundo do TJ Watt sacar ele e fazer um strip sack, né? Tirar a bola ali, forçar um fumble pra cima do Jimmy Garoppolo. O TJ Watt que teve 2 sacks. A única coisa que funcionou nos Raiders é a conexão com o Davante Adams. O Davante Adams teve um jogo magnífico. 3 recepções, 172 jardas, 2 touchdowns. Os Steelers não tinham resposta pro Davante Adams, e um wide receiver do nível do Davante Adams te coloca numa partida, né? E o Jimmy Garoppolo, pra ser justo, né, ele não jogou bem, mas ele encontrou o Davante Adams, e a conexão também com o Jacoby Myers funcionou, né? Mas tirando isso, não teve mais muito pontos de destaque, né? O Josh Jacobs continua não correndo bem com a bola. A linha ofensiva dos Raiders é muito ruim, e os cornerbacks dos Steelers são um problema. A gente esperava isso antes da temporada começar, e foram um problema aqui, né? Não conseguiram nem ver a cor da bola com o Davante Adams e com o Jacoby Myers. Isso e um ataque muito sem criatividade explicam o jogo ter sido mais parelho do que deveria, né? E até saiu a notícia antes da temporada da rodada começar que o Matt Canada, que é o coordenador ofensivo dos Steelers, foi, entre aspas, promovido e agora vai trabalhar mais de perto com o Kenny Pickett. Sim, o coordenador ofensivo já trabalha de perto com o Kenny Pickett, né? Não sei que promoção é essa. A promoção dele agora é ser o treinador de quarterbacks também. É meio estranho essa história e, enfim,
Ele é um péssimo coordenador ofensivo, né? Não sei o que ele tá fazendo em Pittsburgh. A torcida dos Steelers odeia ele, com razão. Assim, ele pode ser um cara super gente boa, né? Odiar talvez seja forte, né? Aquele ódio esportivo, né? Aquele ódio do cara como técnico, né? Não é um ódio pessoal. E isso tudo fez o jogo que deveria ser mais tranquilo, ser um pouco mais apertado. O ponto mais abrangente que eu queria fazer, eu cheguei a twittar sobre isso. O Mark Davis tem que vender os Raiders. Ele é o dono. Ele é provavelmente o dono que tem menos dinheiro. É ele, ou o dono dos Chargers, ou o dono dos Bengals. Provavelmente é ele. E a sensação que dá é que ele não demitiu o Josh McDaniels depois da última temporada, que foi um desastre, porque ele não queria. Ele já tá pagando o John Gruden. E tem toda a questão do processo e tal. O John Gruden tá processando, diz que a demissão dele foi forçado e tal. Ele não foi bem demitido, ele pediu demissão, mas ele tá processando os Raiders e tal. Enfim, ele não quer pagar o dinheiro que o Josh McDaniels precisaria receber no caso de demissão. É o que tudo indica, né? E é um time que tá no mercado novo. Não é que foi pra uma cidade como Los Angeles que já teve time da NFL. Las Vegas nunca teve time da NFL, né? E a maior franquia que eles tinham era o de hockey, né? Os Knights, Las Vegas Knights, se eu não me engano. Golden Knights, se eu não me engano. E mesmo assim a NHL não tá nem na mesma estratosfera da NFL, né? E você não... Times que... falta investimento. Falta um dono com muito dinheiro, porque não faltam bilionários querendo pagar ali 3, 4, 5, 6 bilhões de dólares nos Raiders, enquanto você tá com um cara que, sei lá, uns 6 anos atrás, a notícia, o que foi especulado na época, que a equipe trocou o Khalil Mack porque o Mark Davis não queria colocar, porque quando você dá um contrato pro jogador, a parte garantida tem que ser separada numa conta. E o Mark Davis não queria separar esse dinheiro numa conta porque ia atrapalhar o fluxo de caixa dele, né? E ele foi pra Las Vegas porque Las Vegas construiu o estádio. Ele especula... Ele não é tecnicamente o dono, tecnicamente é a mãe dele, né? Mas a mãe dele é muito idosa, ele que toma as decisões e tal. Mas tem uma história de que quando a mãe dele falecer, ele teria que pagar vários impostos pra herdar os Raiders, né? E dizem que ele não tem dinheiro pra pagar esses impostos, né? Por isso que, por exemplo, o Tom Brady vai se tornar acionista. Não, oficialmente ainda não se tornou, né? Mas eles fecharam um acordo pro Tom Brady comprar uma participação minoritária. Antes de qualquer coisa, Tom Brady não tem bala na agulha pra comprar um time da NFL. Ele é muito rico, mas time da NFL é outro nível, né? A gente viu o Commanders foi vendido por 5 bilhões de dólares, né? É fora do escopo de um jogador por mais rico que ele seja, nem LeBron, nem o próprio Michael Jordan não teria. Ele teve pra comprar o Hornets lá atrás, fizeram um preço muito camarada pra ele, e ainda assim foi 15, 20 anos atrás, né, que as equipes eram bem mais baratas. Então o Mark Davis tem que vender, tem que dar a franquia ali, vender pra um cara que tenha dinheiro pra investir, que não precise ficar mantendo um treinador porque não quer pagar a rescisão e tal, e investir mais porque não dá. Eu acho que um time em Las Vegas, no mercado como é Las Vegas, é broxante demais ter os Raiders dessa forma, e algum time precisa resgatar o Davante Adams. Claro que ele que se colocou nessa situação quando ele assinou com os Raiders, mas ele ainda é um dos 3, 4 melhores wide receivers da NFL e tá tendo essa reta final da carreira dele, por culpa dele, tá sendo desperdiçada. Antes de falar da semana 4, passar aqui por algumas das principais lesões dessa rodada, né? O Arizona Cardinals viu o linebacker Zaven Collins deixar o jogo com uma lesão no olho, e o linebacker também Chris Barnes sofreu uma lesão na mão. Ambos não retornaram. Mais lesões pro Baltimore Ravens. O David Ojabo, edge rusher, sofreu uma lesão no tornozelo, e o Gus Edwards, running back, chegou a entrar no protocolo de concussão. O Chicago Bears viu o Jalen Johnson sofrer uma lesão no posterior da coxa, cornerback, mas ali o jogo já tinha acabado mesmo, e a equipe provavelmente é uma precaução. Vamos ver aqui, o Green Bay Packers
perdeu Devontae Campbell por lesão no tornozelo durante a partida contra os Saints. Vamos ver se tem mais alguma aqui na lista. Uma importante para os Chargers, duas na verdade. Mike Williams deixou o jogo, wide receiver, com uma lesão no joelho, saiu do carrinho ali, né? O que sempre preocupa, ele vai passar por ressonância magnética nessa segunda-feira. E o Derwin James deixou o jogo com uma lesão na coxa, né? O safety que já teve muito problema com lesão. Ele que é um baita safety, mas tem dificuldade para ficar em campo. Miami Dolphins perdeu Jalen Phillips por uma lesão no oblíquo, que eu não sei direito o que é, um músculo, se não me engano. Mas também é outro jogo que já estava decidido, então com certeza foi a abundância, difícil falar abundância na madrugada, abundância de precaução. Dos Patriots, o Cole Strange, guard, sofreu uma lesão no joelho, não voltou, que é um bom guard, então seria um problema. Principal lesão foi o Derek Carr, né? Ele sofreu uma lesão na junta ali do ombro, né? Deixou a partida, não voltou. Podia ter sido pior, mas costuma ser uma lesão que tira o jogador de algum tempo, porque prejudica muito a capacidade dele passar a bola, né? Para um quarterback, então é gigantesco. Então, fica de olho no Derek Carr ao longo da semana. Acho que é isso, né? De importante. Drummond Jones, edge rusher do Seahawks, sofreu uma lesão no quadril e não voltou contra os Panthers. Acho que de lesão importante foram essas. Vamos entrar na semana 4 da NFL. Dá pra acreditar? Semana 4 já? Como passa rápido. Quinta-feira a gente tem um bom Thursday Night Football. Detroit Lions contra Green Bay Packers. O jogo é em Green Bay. Vitória dos Lions está pagando 1,83. Dos Packers 2. Os Lions são favoritos por 1,5. Total 44,5. Os Packers tiveram uma grande virada, né, nesse domingo para cima do New Orleans Saints, mas o time dos Lions é melhor, né? Tem um ataque melhor, a defesa jogou muito bem contra o Atlanta Falcons, mas o time dos Packers, apesar de ser bem inferior em termos de talento, tem um treinador melhor. Eu iria de Lions 1,5 aqui, mas eu não acho que é garantido não. 10h30 no domingo, a gente tem o primeiro jogo de Londres, Atlanta Falcons contra Jacksonville Jaguars. Jaguars são favoritos por 3 pontos. Aqui não tem o fator mando de campo, né? Então o site aqui vê os Jaguars como 3 pontos melhores do que os Falcons. Over-under de pontos 43,5, vitória dos Falcons 2,40, dos Jaguars 1,62. Eu iria de Jaguars aqui. Os Texans mereceram a vitória, não teve nada de aleatório, mas teve muito lance atípico, né? Teve field goal errado, field goal bloqueado, retorno de kickoff para touchdown do fullback. Então foi um jogo bem atípico contra os Texans. Eu não entraria em pânico. Eu iria aqui de Jacksonville Jaguars e touchdown do Calvin Ridley a qualquer momento, né? Ele que era jogador dos Falcons e foi suspenso por apostas. Então aquele famoso dinheiro grátis, lei do ex é a mais forte lei do mundo. Então eu apostaria, provavelmente vou apostar em Calvin Ridley touchdown a qualquer momento. Baltimore Ravens contra Cleveland Browns, o jogo em Cleveland. Browns são favoritos por 2 pontos. Vitória dos Ravens está pagando 2,5, dos Browns 1,80, over-under 42,5. Os Ravens jogaram mal no ataque, né? A equipe tem desfalques, é claro, mas não absolve. Ainda assim, eu ainda acho que o desempenho do ataque dos Browns teve alguns passes ali de muito grau de dificuldade que acabaram completos ali, cornerback meio perdido na jogada e tal, que deram uma inflada nos números do Deshaun Watson. Eu iria de Ravens aqui, eu não confio ainda nesse time do Cleveland Browns. Cincinnati Bengals contra Tennessee Titans. Os Bengals não jogaram ainda, tô gravando aqui na madrugada de domingo para segunda, então vou me abster desse jogo. Denver Broncos contra Chicago Bears. Meu Deus, que jogo. Denver Broncos favoritos por 3 pontos, o jogo é em Chicago, e deveria ser, né? A defesa é uma tragédia do Denver Broncos, mas a dos Bears também é muito ruim, né? Os dois times foram trucidados nesse domingo. Claro que os Broncos bem mais, perderam por 70 pontos. Cara, eu iria de Broncos aqui. E a linha tá andando na direção dos Broncos. Eu acho que tá pagando 1,83 aqui o Broncos menos 3. Quando você acordar, provavelmente já vai estar
menos 3,5, né? O Chicago Bears não consegue fazer nada no ataque. O Russell Wilson deu alguns sinais de vida nesse início de temporada. Eu não achei que ele foi tão mal assim quanto quando o jogo estava minimamente próximo. Eu iria de Broncos aqui. Los Angeles Rams contra Indianapolis Colts. Rams não jogaram ainda, então vamos me abster. Miami Dolphins contra Buffalo Bills. Jogo bem interessante, jogo em Buffalo. Tem cara de decisão. Bills são favoritos por 2,5 pontos. Que é o mando de campo aqui, então basicamente dois times do mesmo nível. Over-under 53,5. Vitória dos Dolphins 2,25. Eu gosto dessa vitória do Dolphins aqui direta. Eu acho que o Dolphins tem mais armas no ataque. O Jalen Waddle não jogou. Impressionante, né? Fizeram 70 pontos sem o Jalen Waddle. Os Bills pegaram um time bem fraco do Commanders e pegaram um time bem fraco dos Raiders, que acho que dá uma mascarada nos problemas da equipe. Eu iria de Miami Dolphins aqui. Minnesota Vikings contra Carolina Panthers. Jogo em Charlotte, casa dos Panthers. Mas os Vikings são favoritos por 3 pontos. Over-under 44,5. 2,35 vitória dos Panthers. Temos que ficar de olho no status do Bryce Young, apesar de eu não acho que afeta tanto a linha, porque o Bryce Young começou muito mal a temporada, né? O Andy Dalton fez esse ataque andar melhor. E eu falei do Calvin Ridley, né? Aqui é touchdown a qualquer momento do Adam Thielen, né? Vai jogar contra os Vikings. Lei do ex continua muito forte. Tampa Bay Buccaneers contra New Orleans Saints. Bucks não jogou ainda, vou me abster, assim como vou me abster de Washington Commanders e Philadelphia Eagles. Arizona Cardinals contra 49ers. 49ers favoritos por 2 touchdowns, 14 pontos. Vitória dos Cardinals pagando 6,75, dos 49ers 1,11. Acho que vai ter gente se animando com a vitória dos Cardinals. 14 pontos é muita coisa, mas é a diferença mesmo desses dois times. Eu não apostaria. 14 pontos é muita coisa, né? E quando você tem uma linha de 14 pontos tão grande assim, tipo, mais do que uma posse de bola, e o over-under baixo, o que diz? Uma das duas está errada. Porque quando você tem um over-under de 42 pontos, que é um over-under baixo, a maioria das vezes são jogos apertados. Então, acho que tem valor aqui no Cardinals mais 14. Eu acho que eles têm chances de cobrir essa linha. Patriots e Cowboys. Cowboys favoritos por 7 pontos. Over-under aqui 41,5. O Cowboys é melhor, né? E o Cowboys, assim, eles sentiram dificuldade com o matchup do Hollywood Brown, wide receiver dos Cardinals. Eles tiveram em alguns momentos ali o Stephon Gilmore nele, mas o Stephon Gilmore não tem velocidade para isso. Só que os Patriots não tem um wide receiver que vai te queimar com velocidade. Então acho que aqui os Cowboys bem tranquilo. Sunday Night Football, infelizmente, Kansas City Chiefs contra New York Jets. A tendência é ter Zach Wilson, pro desespero de João Eduardo Dutra. Aqui o Kansas City Chiefs, pode colocar qualquer número que eu vou de Kansas City Chiefs. Menos 9 no momento. Esse aqui eu correria. Vou correr, provavelmente vou postar o podcast e vou apostar no Kansas City Chiefs, porque é um time muito melhor. E o Monday Night Football, New York Giants contra Seattle Seahawks. Seahawks favoritos por 1,5 pontos também. Ótima linha, eu pegaria aqui Seahawks 1,5, vitória direta 1,80. É um time bem melhor que os Giants. Assim, o Seahawks não consegue gerar muita pressão. Aliás, não consegue gerar pressão nenhuma nos adversários, né? Então o Daniel Jones vai ter um pouco mais de tranquilidade. Mas ainda assim eu não vejo esse jogo sendo muito próximo para os Giants, não. Bem, é isso, pessoal. Podcast pós-rodada, pós-domingo da semana 3. Chegou ao fim, quase falei semana 4. Não deixem de escutar o programa ao longo da semana. No meio na quarta-feira de manhã tem episódio sobre NFL. Então, é isso. Até a próxima. Tchau.